Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Eclesiastes, capítulo 11, dos versículos 9 ao 12 e depois versículo 8. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra de onde veio, e o sopro da vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 89. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos, para vós, são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 9, dos versículos 43b ao 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Reflexão. A palavra que Jesus fala aos discípulos não é enigmática, é direta e clara. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Lucas capítulo 9, versículo 44. Se os discípulos eram incapazes de entendê-la,
a dificuldade não surgia da complexidade intelectual da frase. O Evangelho nos explica o que impedia a sua compreensão. Em primeiro lugar, o Evangelho nos coloca: todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Versículo 43. Os discípulos viviam, naquele momento, em um contexto de ascensão e de conquista. As circunstâncias os cegavam à possibilidade de um futuro mais escuro, mais sofrido. Em segundo lugar, o medo os paralisava. Diante da ameaça de uma tragédia, a tendência é fechar os olhos e os ouvidos, negar que a coisa realmente possa acontecer. Tão grande era seu susto, diz o evangelista, que os 12 tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Versículo 45. Esse não foi o primeiro anúncio da paixão aos discípulos no Evangelho de Lucas, mas o segundo. A sua incapacidade de aceitar essas palavras do Mestre nos lembra de como é difícil integrar a pregação da cruz. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, em nossa compreensão de Jesus e de sua missão. Mas e quanto a nós? Será que também nós temos dificuldade de integrar a pregação da cruz na compreensão de Jesus e de sua missão? Ou será que de vez em quando tentamos adaptar para as nossas vontades? Será que estamos tentando compreender Jesus Cristo e adaptá-lo ao nosso contexto atual? Contextos políticos, contextos ideológicos, contextos de teologias rasas, cuja centralidade é baseada em bens materiais e divisões sociais? Ou será que, às vezes, fugimos à realidade da cruz e tentamos adaptar o nosso Deus Jesus Cristo a um contexto amoroso, que tudo perdoa, e que graças a isso poderemos agir da maneira que quisermos, sem pensar nas consequências? Será que isso seria fugir da cruz de Cristo? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.